Agora vamos para prosas seguidas de odes mínimas. Que título mais diferentão, né? O que será que o José Paulo Paz quis dizer com prosas seguidas de odes mínimas? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Olha só, pessoal, prosas seguidas de odes mínimas. Atenção aí, acionem o seu repertório poético. Quanto mais de poesia você conhece, melhor. Por quê? Porque o Paulo Paes usa muito da intertextualidade. Ele dialoga com poetas como o Oswald de Andrade. Atenção aí ao poema Prosa para Miramar, em que o Paes faz um tributo ao mestre, né, Oswald de Andrade, do modernismo. A referência é o Memórias Sentimentais, do João Miramar. Temos também o diálogo com Manuel Bandeira. Atenção para o poema Ceia, em que temos aí um diálogo tanto com... o poema tematiza, de certa forma, a morte, o fim, e estabelece um diálogo com o poema Consoada das Gentes e Profundamente, de Manuel Bandeira. Tem diálogo com Drummond, Gonçalves Dias e outros poetas brasileiros, né? Com isso, o Paulo Paes retoma a tradição poética e também, né, se coloca no meio dessa tradição. Os seus poemas trazem, alguns vão trazer uma perspectiva mais crítica, em que o poeta olha para a sociedade a partir de um olhar do cotidiano, e o que prevalece mesmo em prosas seguidas de odes mínimas é o caráter memorialístico. O poeta olha para a sua vida particular e a transforma em matéria de poesia, fazendo o trânsito daquilo que é o individual para o universal. A obra está dividida em duas partes, falei para vocês, né? Prosas e as odes mínimas. As prosas têm 20 poemas e as odes mínimas apresentam 13 poemas, né? Então, presta atenção, prosa. Prosa é até estranho, né? Porque como assim prosa? A prosa é o texto que não é versificado, que não é metrificado. Então, seria o texto em prosa. Então, o que o nome prosas está fazendo no título de um livro de poemas? É um pouco estranho, mas isso mostra o quanto que Paulo Paes está subvertendo os gêneros literários, misturando prosa com poesia e fazendo aí prosas poéticas, dando um tom mais prosaico para o seu texto, mais próximo do diálogo, da prosa, da conversa. E as odes mínimas é até um pouco paradoxal, porque odes é um estilo de poesia lá do classicismo, que geralmente é celebrativo, exalta deuses, heróis, figuras míticas. Então, dizer odes mínimas é até um tanto quanto irônico, né? Odes mínimas, como assim, né? É porque o poeta vai falar do seu cotidiano, o poeta vai falar daquilo que é mínimo, talvez sem importância para nós, mas que para ele ganha um significado mais especial. É o que a gente pode observar neste breve poema intitulado Ao Fósforo, Ode ao Fósforo. Quer coisa mais banal e não poética que um fósforo? Veja que legal a poesia. A poesia pega um objeto mais nada a ver, mais sem graça, e ele faz a gente ver esse objeto de um jeito diferente. Vamos lá, ao fósforo. Primeiro a cabeça, o corpo depois. Se inflamam e acendem. O forno do pão, a luz na escuridão, a pira da paixão, a bomba da revolução. Sim, mas vamos à verdade concreta. Você fala de fósforos ou de poetas? Olha que interessante, né? O fósforo tão pequenininho, mas, né? Hoje em casa, por exemplo, faltou energia elétrica. E aí, se eu não tivesse um fósforo para acender o fogão e fazer um almoço, como é que faz, né? Então, o fósforo, né, acende o fogo que cozinha os nossos alimentos, o fogo que ilumina a gente na escuridão, o fogo necessário para as paixões. Vamos fazer um jantar à luz de velas e tal, né? E quando é necessário fazer uma revolução, fósforos são importantes. Mas veja, né? Aí o poeta dá um caráter mais metafórico para o fósforo, relacionando a própria atividade poética. A poesia como o pão que nos alimenta, a poesia que acende uma luz nos momentos de escuridão, a poesia que alimenta o amor e a paixão, a poesia que pode
despertar, disparar revoluções. Então o fósforo ganha todo um outro significado. A ode a um pequeno objeto, né, nos leva a pensar em muito mais coisas, certo? Atenção aí à estrutura paralelística. O forno do pão, a luz na escuridão, a pira da paixão, a bomba da revolução são complementos do verbo acender. E, né, aqui ele organiza o texto a partir dessa estrutura de paralelismo. Outras referências literárias importantes para o Paulo Paes: o epigrama, que seria, né, é um gênero que surge também lá na antiguidade. Eram aquelas inscrições nos túmulos, nos monumentos, que tem que ser muito breves. Então você tem que expressar o máximo de coisas com o mínimo de palavras possíveis, certo? Expressar em breves palavras pensamentos ou sentimentos complexos. Então, o que vai caracterizar a poesia do Paulo Paes? A concisão, a observação precisa, a linguagem enxuta, cravada e de ironia e humor. Além disso, atenção, lá no Ode à Minha Perna Esquerda, nós vamos ver o poeta trabalhando com alguns elementos característicos da poesia concreta. Estou aqui com um palpite com relação a um poema possível que a Unicamp pode cobrar, que é a Ode ao Espelho. Vamos ler juntos esse poema? Olha só, ao espelho. O que mais me aproveita em nosso tão frequente comércio é a tua pedagogia de avessos. Fazem-se em nós defeitos as virtudes que ensinas. O brilho de superfície, a profundidade mentirosa, o existir apenas no reflexo alheio. No entanto, sem ti, sequer nos saberíamos o outro de um outro. Outro, por sua vez, de algum outro, infinito corredor de espelhos. Isto até o último, vazio de toda imagem, espelho de um si mesmo, anterior, posterior a tudo, isto é, nada. Veja só, pessoal, esse poema é um poema muito interessante. Por quê? Porque ele discute um tema bem contemporâneo. O Paulo Paes fala do nosso comércio com o espelho, quer dizer, da nossa relação com o espelho. Hoje talvez ele falaria das telas, né? Da nossa relação com o Black Mirror, com as telas e com a imagem que a gente vai reproduzindo nas redes sociais, né? Esse eu que vai se multiplicando, né? E eu acho legal essa parte que ele fala assim, né? Da pedagogia dos avessos do espelho, né? Ou seja, a pedagogia, a educação do espelho não é uma educação que nos forma, mas que nos deforma. O brilho do espelho é de superfície, a profundidade é mentirosa e o existir é apenas no reflexo alheio. Não parece que ele está falando dos filtros, né? A gente bota lá um filtro lindíssimo, né? Vamos fazer um filtro que eu vou ficar mais bonitão e tal. Aí eu olho para a foto e fico triste porque eu não sou igual aquele filtro, né? Então, a imagem, né? A nossa imagem refletida, ela não corresponde a quem nós somos de verdade. Então, o espelho nos dá um conhecimento equivocado de nós mesmos, né? Outra coisa muito interessante que o poema apresenta é essa repetição da palavra outro. Sequer não saberíamos o outro de um outro de um outro, né? Então, linguisticamente, a repetição da palavra outro concretiza no texto essa ideia das imagens que vão se repetindo nesse corredor de espelhos, né? Só que assim, a gente se reconhece naquela imagem, porém aquela imagem ela é um vazio, ela não diz nada, porque ela é reflexo de um outro reflexo, né? Num corredor infinito de espelhos que vão reproduzindo a imagem, mas é uma reprodução que leva para um vazio, que leva para um nada. Por quê? Porque a gente acabou distorcendo a nossa imagem e perdemos a nossa própria identidade. Certo? Então é um poema muito interessante pelo ponto de vista, pela discussão que ele apresenta, como também pela forma linguística, né? Que trata do apagamento da identidade. Para a gente finalizar essa parte do
Paulo Paes, não tem como não comentar a Ode à Minha Perna Esquerda. É um poema que exemplifica aquilo que eu falei. O poeta fala do seu mundo pessoal, da sua experiência pessoal e alcança uma questão mais ampla, mais universal. Esse poema foi escrito a partir de uma experiência traumática para o Paulo Paes, algo que aconteceu mesmo na vida dele. Um poema que exemplifica aquele movimento que eu estava falando para vocês, de ele partir do particular para chegar no universal. Quando ele fala de uma tragédia pessoal, uma doença que o Paulo Paes teve, um problema de circulação, que causou uma necrose na sua perna esquerda e ele teve que amputar parte da perna. E ele vai dizer que conseguiu superar esse trauma, essa experiência da amputação, quando ele escreveu esse poema. Um poema em que são 7 partes, né? E ele fala do episódio com ironia, ele ri, tem momentos de tristeza, de desespero, mas o que eu acho muito legal é ele personificar a perna e conversar com a perna, né? Que ele vai dizer a perna data vermibus, a perna dada aos vermes, e ele se despede da sua perna, tranquilizando-a de que se ela for sozinha para o juízo final, ela não é culpada de nada. Os tropeços e maus passos que ela deu na vida foram culpa do cérebro e do coração. Acho muito divertida essa parte. E a parte também que, de certa forma, né, a morte da perna esquerda de alguma maneira antecipa a morte do corpo. Tem um certo momento que ele fala: em algum momento nós vamos te encontrar. Nós quem? O resto do corpo. Também dá uma olhada no arquivo da aula, vocês têm ali uma explicação bem abrangente a respeito desse poema.